Hoje é dia de greve geral no Brasil, então vários serviços essenciais e alguns prioritários vão parar no Brasil, totalmente ou parcialmente, isso em várias cidades, em várias regiões do país. Então o que pode esperar são serviços mais lentos, muita gente indo para as ruas para protestar também. As centrais sindicais estão se organizando aí para fazer grandes protestos, grandes manifestações, estão unidos a professores também. E segundo o portal Seu Dinheiro, a pauta principal da greve é manifestar repúdio à proposta do governo para a reforma da Previdência, mas também estão entre as reivindicações maiores geração de empregos formais, retomada do crescimento da economia e protestar contra os cortes na educação. Em São Paulo você terá uma paralisação monstro lá, né? São vários serviços que vão parar, inclusive escolas particulares também. Os ferroviários pretendiam embarcar na greve, mas mudaram de ideia de última hora. O que você vai ver que vão paralisar aqui? Bancários e comerciários, servidores municipais de São Paulo, servidores do estado de São Paulo. Em São Paulo, o metrô e o ônibus vão parar também. Professores municipais, professores estaduais, mais 50 escolas particulares em São Paulo também vão parar. Servidores de hospitais públicos, da saúde estadual, bancários, metalúrgicos, eletricitários, profissionais de serviço de limpeza urbana, profissionais de serviço de água, esgoto e meio ambiente, servidores do INSS, trabalhadores de hospitais federais, dos Correios e vigilantes. Então realmente será uma paralisação grande, uma grande demonstração de repúdio a algumas pautas do governo federal. Quem puder participar, quem tiver interesse e puder ir para as ruas também, ajuda também a contribuir para essa manifestação. Será a primeira grande greve geral no governo Bolsonaro. E outro tema que pediram para que abordasse hoje foi a entrevista do Glenn Greenwald que ele deu ontem para o programa Pânico na rádio. Ele esteve lá por um bom tempo, quase 40 minutos de entrevista lá com o Emílio Surita e a equipe do Pânico, e também estava a Vera Magalhães entrevistando o Glenn. E eu senti particularmente, não sei se foi a impressão de vocês aqui, mas eu senti também que foi um clima muito hostil a entrevista. O Emílio estava particularmente agressivo ali, ele tem esse tom debochado, esse tom mais sarcástico, mas ele pôs em xeque o nível jornalístico do Glenn. Disse que a reportagem do Intercept estava enviesada, que estava descontextualizando as falas do Sérgio Moro e do Dallagnol. Eu achei bastante desrespeitosa a entrevista, para ser bem sincero. E tem até um ponto que está criando ali um pouco de indignação entre as pessoas, que o Emílio tirou sarro da Mônica Bergamo, disse que ela é petista de carteirinha, que tem tatuada na virilha uma estrela do PT, e muita gente está falando que ele foi machista nesse comentário, que uma jornalista não pode ser profissional, apesar de ter suas predileções políticas ou ideológicas. Que é o caso do Glenn também. O Glenn pode ter suas pautas que ele defende, pode ter sua visão de mundo ideológica, que todos nós temos, e mesmo assim ser um bom jornalista, ser um jornalista criterioso e cuidadoso, que é o que eu tenho a impressão que eles fazem com a Intercept. E com o trabalho anterior do Glenn também. A Vera Magalhães estava lá como a jornalista conceituada entrevistando outro jornalista. Então ela foi também bastante dura, a gente estava numa posição bastante hostil também, para ser bem sincero. E ela fez algumas perguntas que ela sabia que o Glenn não responderia. Como, por exemplo, em relação à fonte que eles utilizaram para essas informações vazadas. É evidente que o Glenn não daria nenhuma informação sobre quem é a fonte dele, porque ele não quer pôr em risco essa pessoa que passou esses dados para ele. Esse é um elemento básico da ética jornalística, de você preservar suas fontes. Se a sua fonte não quer ser identificada, você não vai identificar. Isso vale para o Glenn, isso vale para a Vera Magalhães. É óbvio que ele não falaria nada sobre isso e ele se defendeu nesse sentido, né? Eu vou proteger as minhas fontes. E no final das contas, o Glenn não disse nada muito surpreendente, nada muito novo em relação ao que já saiu na Intercept, em outras entrevistas que ele deu. Ele só disse que ele tem material que é mais bombástico ainda, então nos resta aguardar e saber, né, descobrir isso. E ele disse várias coisas que eu já disse também nos vídeos aqui, que faz parte do trabalho do jornalista, da ética jornalística. Então ele disse que ele tem compromisso com as fontes, compromisso com a veracidade da informação, com a autenticidade da informação. Então eles pesquisaram, eles buscaram verificar as informações antes de publicar. E ele disse que ele está demorando para publicar outras partes da reportagem do Intercept, desses vazamentos, porque ele e a equipe dele estão investigando ainda, estão sendo cuidadosos, estão tentando ser criteriosos em relação ao que eles vão soltar ou não, e para preservar principalmente conversas privadas das pessoas, nesses grupos do Telegram. A intenção dele é só revelar materiais que tenham interesse público, que possam realmente revelar a natureza da relação entre Moro e Dallagnol e do Moro e com a Lava Jato. E outro ponto que ele bateu lá, que eu também já mencionei aqui, que esse trabalho de vazar informação, de apresentar ao mundo a informação, é o trabalho do jornalista. Então é o que ele tem que fazer. Ele não vai questionar
as motivações da fonte, por que ela fez isso, e nem se é legal ou ilegal. E ele menciona isso, né? Que muitas grandes reportagens da história do jornalismo partiram de violações da lei. Ele citou o Pentagon Papers, que foi uma investigação que ocorreu relacionada à Guerra do Vietnã dos Estados Unidos, que os documentos que foram apresentados ao Washington Post foram roubados e entregues ao Washington Post. Tem até um filme muito bom sobre isso, que se chama The Post, que foi indicado ao Oscar, inclusive, com a Meryl Streep como a presidente, como a diretora do Washington Post, que fala sobre o dilema do jornal em publicar esses documentos, sabendo que a publicação desses documentos poderia levar a um processo judicial contra o jornal e poderia quebrar o jornal. Então, quando eles fazem isso, eles decidem publicar esses documentos aqui, eles pensam no interesse público. Eles pensam no que é realmente importante que o público saiba sobre o que os governantes estão fazendo. Então, como eu disse no vídeo de ontem, diferente de um juiz que tem que ser imparcial, que não pode dar uma predileção para a defesa ou para a acusação, o jornalista ele tem o compromisso de revelar ao público essas coisas. E tem um ponto bastante curioso nessa entrevista aqui, que ele fala, né, sobre como jornalistas têm medo de questionar uns aos outros no Brasil. Porque são poucos jornais, são poucos conglomerados jornalísticos, então assim, se um jornalista de um jornal critica de outro jornal, ele pode estar fechando portas para ele no futuro, porque são poucos grupos que trabalham com os assuntos no Brasil, e ele diz que nos Estados Unidos é muito mais comum isso, né, que um jornalista do Washington Post questione a cobertura do jornalista do New York Times, ou um jornalista do Reino Unido, do The Guardian, questione a cobertura de um jornalista do Daily News. Ou seja, isso que é muito comum fora, e no Brasil há um certo receio de fazer isso e fechar as portas no futuro e perder uma oportunidade de emprego, quem sabe. E nesse sentido aqui é interessante a gente pensar sobre os vieses ideológicos dos jornais, né? Porque na Jovem Pan a gente sabe que tem um viés governista, tem um viés bastante reacionário em alguns programas aí. Tem certos programas da Jovem Pan, gente, se você ouvir ali, são programas pró-Bolsonaro. São programas completamente enviesados para a direita e às vezes para a extrema-direita também. Eu senti essa tensão no Pânico ontem. Uma defesa do Sérgio Moro, uma defesa até cega do Emílio, do Sérgio Moro, como se voltasse ao tema de que os fins justificam os meios. Eu senti isso no painel do Pânico ontem. Essa posição hostil, como se o Glenn Greenwald tivesse atacado um mito no Brasil, como se houvesse tentado destruir um herói do Brasil, que é o Sérgio Moro. Eu vou pôr para vocês aqui algumas imagens mostrando jornais pelo mundo, e pelos Estados Unidos principalmente, a posição ideológica deles e o grau de sofisticação da cobertura deles. Então nesse primeiro gráfico aqui que você observar, você vai encontrar que no centro do gráfico você tem jornais que teriam o mínimo de posição ideológica explícita, né? Então, por exemplo, você tem lá em cima, você tem os jornais que geram as notícias, que são os que investigam e depois repassam a informação para outros grupos. Então você tem a Reuters, você tem a Bloomberg, a Associated Press, você tem a AFP. Depois vai descendo, você vai tendo jornais mais mainstream que tendem a ser um pouco mais isentos, mais imparciais, né? Então você tem lá a ABC News, a NBC, a CBS, a PBS, a NPR, a BBC. E depois vai descendo e começa a surgir um pouco mais as posições políticas um pouco mais explícitas. Então você tem a revista Time, que seria um pouco mais para a direita, um pouco mais conservadora. E se você observar aqui embaixo, você tem aqui Liberal and Conservative, que é a divisão entre esquerda e direita nos Estados Unidos. O liberal seriam os progressistas, mais à esquerda, e o conservative seriam os conservadores, mais à direita. Depois aqui, quando você olha na parte mais à esquerda aqui, The Washington Post, New York Times, The Guardian. E aqui você tem o que eles chamam de fact reporting, né, que é o jornalismo dos fatos. Então, sem ser muito opinativo, mas realmente apresentando a notícia como ela deveria ser apresentada. Um degrau abaixo você tem análises complexas. Então você tem a Intercept, que é considerada como hyper-partisan liberal, né, que expressa abertamente suas visões políticas liberais, nesse caso Intercept, Jacobin, The Nation, Slate, The Atlantic, The New Yorker, que seria moderadamente liberal. E para o lado dos conservadores, você tem The National Review, The Weekly Standard, e vai descendo, né, até um ponto que você chega nos jornais que são altamente enviesados, sem muito compromisso com os fatos, e você tem lá dos conservadores Daily Mail, New York Post, Fox News, que é um jornal de TV, né, que é altamente Trump. Do lado da esquerda você tem Forward Progressives, US Uncut, até que você chega lá embaixo, né, os mais enviesados de todo, Patriotics, que é extrema esquerda, e depois na extrema direita você tem Infowars, que é do Alex Jones, que é um teórico da conspiração que influencia o Olavo de Carvalho, por exemplo, Breitbart News, que é o jornal do qual fazia parte o Steve Bannon. Então, assim, quando você observa esse gráfico, você pode perceber aqui o grau de tentativa de imparcialidade dos jornais e também suas posições ideológicas de maneira muito clara em alguns casos, né? Como você vê aqui mais para baixo, os que são
altamente fabricadas notícias mesmo, enviesadas, como esses da linha de baixo aqui. E depois você tem aqui no portal YouGov, você pode observar também a posição ideológica dos jornais britânicos. Aqui então você tem The Guardian, que é mais liberal, né, orientado para centro-esquerda ou bastante esquerda, The Mirror, também de esquerda, The Independent, que já está um pouco mais moderado, The Times, que já está mais para o lado dos conservadores, até que por fim você chega lá embaixo, The Daily Mail, que é um jornal altamente conservador e que é lido por boa parte da população britânica, e que influenciou grandemente também na questão do Brexit, apresentando uma visão bastante positiva da saída do Reino Unido da União Europeia. E no Brasil não temos nada parecido, mas recentemente, umas semanas atrás, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem, que é uma investigação chamada GPS ideológico, no qual tentou posicionar no espectro político ideológico aqui diferentes influenciadores no Brasil. E aqui eles incluíram todo tipo de influenciador, né? Não apenas jornais, não apenas pessoas públicas muito populares ou políticos, mas também incluíram youtubers, incluíram artistas, incluíram comentadores políticos em geral, e eu estou no meio aqui também, eu apareci nesse GPS ideológico, e se você observar aqui embaixo, né, você tem algumas personalidades mais famosas, né, então você tem Rafinha Bastos bem no centro do GPS ideológico, Danilo Gentili, Bolsonaro e Arthur Duval à direita, e Felipe Neto, Fernando Haddad e Guilherme Boulos à esquerda. Eu me incluí aqui, olha, estou do lado do Guilherme Boulos, estou mais à esquerda. Isso aqui, eles analisaram o perfil dos seguidores desses canais, dessas pessoas, desses influenciadores. Então, assim, não quer dizer que eu esteja ideologicamente tão à esquerda do Boulos, mas quem segue o meu Twitter, quem me acompanha na internet, é bastante de esquerda. Isso revela quem são os meus seguidores no Twitter. E aqui eu coloquei alguns jornais e alguns portais, e a Rádio Jovem Pan também, para você ter uma noção de onde eles se situam também nesse viés, nesse espectro político. Então aqui Carta Capital, que é para onde eu escrevo, está à esquerda, entre o Haddad e o Felipe Neto. A Folha de São Paulo, centro-esquerda, entre Felipe Neto e Rafinha Bastos. O Estadão, embora tenha um viés jornalístico mais à direita, os seguidores do Estadão tendem a ser de centro-esquerda no Twitter, deixa claro isso. O Globo mais ao centro, o SBT Jornalismo mais à direita, centro-direita, a Jovem Pan bastante à direita já, mesma linha que o Gentili e perto do Bolsonaro, e se você olhar aqui a revista Cruzoé, bem à direita também, já dialogando com o público bolsonarista fiel. É claro que, como eu disse, isso aqui representa quem segue esses jornais, quem acompanha esses influenciadores. Não quer dizer que seja o viés das reportagens deles, porque, como vocês sabem, o Estadão já é mais de centro-direita, já é um jornal um pouco mais conservador. Como eu já disse anteriormente, ter um viés político ideológico não é um problema para um jornalista ou para um influenciador. A questão não é essa, a questão é a falta de contato com os fatos. Quando você observa, por exemplo, voltando aqui para o gráfico norte-americano, você vê aqui embaixo aqui, esses jornais aqui que seriam de extrema direita e extrema esquerda, como InfoWars, por exemplo, o Breitbart News ou Patriotics. A questão não é que eles são enviesados politicamente e têm uma posição política clara, ideológica. A questão é que eles inventam notícias, eles fraudam notícias, eles distorcem, criam teorias conspiratórias. Então, assim, esse é o problema. É quando você pega um jornal, por exemplo, no Brasil, que inventa uma notícia. Aí sim esse é um problema. O fato da Intercept ter uma posição clara, ideológica aqui, de análise complexa, liberal, não é uma questão problemática isso. Eles estão reportando algo que estão vendo dentro do seu viés ideológico político. Agora, se eles mentirem, se eles inventarem uma notícia, isso sim é uma questão a ser analisada e questionada. E outro ponto interessante na entrevista com o Glenn, que ele falou no Pânico aqui, e que vale mencionar também, é que ele disse que outros jornais estão trabalhando agora em conjunto com a Intercept, se propuseram a trabalhar em conjunto, então eles também terão acesso a esse material que eles receberam dessa fonte. Então pode ser que outros jornais, nos próximos dias, também publiquem notícias em parceria com a Intercept, em parceria com o Glenn Greenwald, o que vai aumentar consideravelmente o impacto dessas notícias, dessas informações. Ele disse que o único jornal, o único grupo que não quis falar com ele, não se interessou em falar com ele, foi a Globo, porque, segundo ele, a Globo não gosta dele. Ele teve um desentendimento com a Globo, criticou a Globo, e a Globo não gostou disso, então agora eles não querem participar disso. E a Globo tem feito uma cobertura muito pró-Bolsonaro nesse sentido aqui. Pró-Bolsonaro não, pró-Sérgio Moro. A Globo está defendendo o Sérgio Moro de maneira veemente, parece haver um grande interesse em preservar a imagem do Moro na Globo. É difícil entender porquê, mas, segundo o Glenn, segundo algumas informações que eles passaram, a Globo teve um papel importante na Lava Jato. Uma parceria real também. A gente vai ter que esperar para surgir novas notícias sobre isso, novas informações sobre isso, mas também será um escândalo. Se a gente descobrir que o Sérgio Moro tinha um pacto com a Globo, por exemplo, isso será também catastrófico na política brasileira e revelará algo que o Gessé Souza já disse no livro dele, A Elite do Atraso. Segundo o Gessé Souza, a mídia no Brasil,
A imprensa teve um papel importante na destruição da imagem do Lula e do PT e também na Lava Jato e também na consolidação de uma elite no Brasil que é extremamente anti-pobre e, acima de tudo, anti-mudança social, anti uma transformação no Brasil que permita com que classes mais pobres possam ascender socialmente e ter mais oportunidades. Eu vou deixar para vocês na descrição aqui todas as referências que eu utilizei aqui, incluindo esses gráficos para vocês possam conferir. E para o GPS ideológico, eu deveria ter falado sobre isso antes, mas não falei, porque é interessante que você acompanhar também, saber quem são as pessoas que seguem esses influenciadores na internet. Tem vários influenciadores aqui, tem de extrema direita, né? Tem aqui, você pode ver aqui o mais extrema direita, que é o Tariq, tem aqui Alba X Spider, tem o Lilo Vlog, Paula Marisa, e depois na extrema esquerda aqui, né, quem é acompanhado por esses grupos aqui, Malfa Lavina, Lulíssima, Revolu Show, Barão de Tararé. Então é interessante realmente ter uma noção de quem é centro, de quem é acompanhado pelos centristas, pelos esquerdistas e pelos direitistas no Brasil. Eu quero saber se vocês assistiram ontem a entrevista do Glenn Greenwald pro Pânico. O que vocês pensaram sobre a entrevista? Qual foi a impressão que vocês tiveram sobre isso? Para mim foi muito hostil. Realmente, assim, foi surpreendentemente agressiva a entrevista lá. Mas o Glenn saiu bem. Ele defendeu suas posições bem. Ele reforçou alguns pontos que eu já falei aqui, que são óbvios, porque são da ética jornalística. Não é o Glenn. É qualquer jornalista sério que deve defender essas posições. E depois também, se vocês vão participar da greve geral hoje, se vocês vão estar na rua, se vocês vão acompanhar os professores, os estudantes, os sindicatos, o que vocês vão fazer hoje aí? Me digam. Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa sobre esses assuntos, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!